Jesus, meus irmãos, eu tenho uma palavra especial nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção, porque realmente, conforme o louvor da ministração, tudo que foi feito aqui nessa noite, Deus ainda tem algo a falar em nossas vidas. Eu quero que cada um aqui preste atenção, porque pessoas passam dificuldades, necessidades, não conseguem se libertar de certos problemas, por mais que orem, jejuem, por mais que tenham uma vida com Deus na igreja. E essa noite eu quero trazer uma palavra diferente. Uma palavra, meus irmãos, abra bem o seu entendimento. É uma palavra que talvez em toda a sua vida de ministério você nunca ouviu algo parecido. Não quero trazer algo novo, não, mas apenas algo que Deus me revelou há alguns anos atrás. Amém? Eu quero que os irmãos peguem sua Bíblia e abrem Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22, meus irmãos, não se escandalize com a palavra. Amém? Porque Deus vai falar, e através da palavra que liberta, que não volta vazia, Ele vai libertar a sua vida nesta noite. Provérbios capítulo 10 e o versículo 22. Quantos acharam e pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: a bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não a faz seguir de dor alguma. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não vem seguida de dores. Agora, meus irmãos, preste bem atenção no que vai ser dito nessa noite. Eu quero falar, o título da mensagem nesta noite é a bênção e a maldição do casamento. A bênção e a maldição do casamento. Eu quero nesta noite que você abra bem o seu ouvido, as crianças não andem mais. Amém, os irmãos se posicionem, porque Deus tem algo especial, meus irmãos, para você agora, nesta noite. A maldição do casamento, e eu quero dizer nesta noite, você hoje vai ser, meus irmãos, na sua vida íntima, vai ser desmascarado entre, meus irmãos, os seus conflitos. Deus vai poder revelar aí alguma porta nova, porque você não saía daquela estaca, você via a bênção, mas não conseguia chegar lá, porque há uma maldição dentro dos casamentos. Há, meus irmãos, uma maldição vinda do inferno dentro dos casamentos. Eu quero nesta noite que você abra bem o seu ouvido. Aqui nós lemos que a bênção de Deus, ela traz riqueza na sua vida e não vem seguida de dores. Agora, meus irmãos, o máximo de silêncio que você puder fazer para ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos na sua vida, quantos são casados aqui? Levante a sua mão. Na igreja. Agora eu quero que você ouça bem agora isso. Bem, meus irmãos. Quantos já ouviram aquela frase maldita, vinda do inferno, que foi consignada na igreja católica, há 100 anos entrou dentro da igreja cristã, inconscientemente, meus irmãos? Quantos já ouviram aquela frase que quando você está no casamento, não quero pregar contra o casamento, contra regras de casamento, não, quero pregar contra a maldição que está dentro do casamento e pessoas não conseguem se libertar? Quantos já ouviram aquelas 3 frases malditas que você recebe quando casa, que o pastor diz: você aceita a sua esposa na alegria, e ele não para aí, e também na tristeza, e você abre a boca e diz: sim, eu aceito a alegria e aceito tristeza dentro do meu casamento. O diabo diz para os demônios: olha, deu brecha, entra, e vem os demônios. Quantos já viram aquela frase maldita que diz: você aceita esse moço na prosperidade e também na adversidade, e você abre a sua boca perante todas aquelas testemunhas e profetiza uma bênção e uma maldição e diz: eu aceito a bênção e eu também aceito a maldição, a adversidade, e você diz sim, sorrindo para o diabo, toda a igreja concorda e a maldição entra dentro da sua casa. Quantos já ouviram aquela frase, meus irmãos? Você, moça toda bonita, aceita esse moço na saúde? Ela diz sim, mas aceita também um espírito maldito do inferno na hora da enfermidade? Ela diz sim, e o demônio da enfermidade vem dentro da sua casa. Eu quero dizer nesta noite, meu querido irmão, você que não consegue sair do buraco, dizendo mais claro, não consegue se libertar de problemas, não consegue, meus irmãos, enxergar a cura para a sua vida, há um espírito de maldição dentro do seu casamento, que você recebeu pela sua própria boca, que você abriu a porta no dia em que você casou, seja na igreja evangélica, seja na católica, seja na luterana, adventista, congregacional, eu não sei, só sei que há uma maldição, que até hoje, meus irmãos, o caminho foi abertura. Se você não fechar essa maldição, se você não rejeitar essa maldição, você vai morrer com 70, 80 anos e vivendo em miséria, em tristeza, em maldição, porque você aceitou ela na sua vida. E toda a congregação naquele dia diz sim,
saúde, mas vive uma vida de enfermidade, meus irmãos. Tem alegria e tristeza, tem saúde, mas tem enfermidade, tem prosperidade, mas vem a adversidade, a miséria. Por que tudo isso acontece? Porque há um espírito maldito dentro da sua casa. E enquanto você, que é o responsável, você que tinha a chave da porta, você, meu irmão, que é o dono da casa, o diabo veio, como Jesus falou, laçou você pela palavra, pela tradição maldita que entrou, meus irmãos, naquele momento, inconscientemente, por aquele dirigente. E você padece, os seus filhos padecem, a sua casa padece. Você muitas vezes não tem prazer de ser um cristão, de vir à igreja. Por quê? Porque é uma maldição dentro do seu casamento. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. E nós vamos começar a desvendar esse mistério que talvez até hoje estava na sua vida e você questionava: Deus, eu quero abandonar a igreja. Deus, eu não sei por que eu não consigo me libertar dessas maldições. Eu não sei por que meu marido, Deus, quando sai da bebida, entra nas drogas. Quando sai das drogas, perde o emprego. Por quê, meus irmãos? Porque a maldição no casamento. Marcos capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. Jesus falou sobre essa maldição que até hoje existe, não é coisa nova. Marcos capítulo 7, versículo 8 e versículo 9. Quantos acharem, pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, preste bem atenção, risque, guarde, grife esse versículo. Jesus alertando sobre as maldições que entravam dentro das casas por concessões humanas. E ele diz no versículo 8, Marcos capítulo 7, verso 8: Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E disse-lhe ainda: sabes fazer bem o rejeitar o mandamento de Deus para poder guardar a vossa tradição. A Igreja Católica, há 500 anos atrás, instituiu uma maldição. A Igreja Evangélica deixou o mandamento de Deus de lado, não é novidade, já estava aqui. Aceitou e se apegou à tradição, trouxe para dentro da igreja. E muitas vezes, quando o pastor diz: você aceita o espírito de alegria, que é fruto do espírito, ali em Gálatas capítulo 5, aceito. Aceito o espírito de enfermidade, que é do diabo, aceito também. Aceita a prosperidade de Provérbios 10, 22, que a bênção enriquece, aceito. Aceito o espírito de adversidade, de maldição, de penúria e tristeza, aceito também. E aí o que acontece, meus irmãos? Tristeza no lar, desgraça dentro da casa. Por quê? Porque a maldição entrou no dia do casamento. E os casais perguntam: minha filha namorou tantos anos, primeira noite de núpcias, deu briga, segunda deu briga, estão dormindo separados. Primeiro ano de casado, meus irmãos, os pais investem nos filhos, e um ano de casado estão separados. A moça perde o gosto do casamento, o rapaz vai se prostituir. Por quê? Porque aceitou a maldição pela boca dele. E nesta noite, meus irmãos, como eu disse, talvez você nunca ouviu algo parecido, mas Jesus já alertou há 2000 anos atrás. Os homens sabem fazer muito bem isso, porque não estavam talvez orando os 3 minutos por dia, nem os 30 e também nem as 3 horas. Aqui diz, meus irmãos, eles sabem fazer muito bem isso. Deixa de lado um pouquinho o mandamento de Deus por uma pequena concessão, aceita a tradição que vem do mundo, do diabo, dizendo mais claramente no fundo do inferno, e ele deixa de lado e se apega à tradição. Senhor Deus, o mandamento fica de lado agora, mas a tradição pode entrar. E diz aqui: bem sabeis fazer isso, meus irmãos, rejeitar. Versículo 9 diz uma palavra forte: rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa